Olha, poucos livros no mundo, são tão amados e ao mesmo tempo tão debatidos quanto O Alquimista do Paulo Coelho. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, vamos desvendar as várias camadas de significado que existem por trás da jornada de um simples pastor que está em busca de um tesouro. E para a gente já começar a entender a essência do livro, tá aqui uma citação que resume tudo. A grande sacada da obra é essa, a experiência do caminho, sabe, o aprendizado, a transformação. No fim das contas, isso é muito mais valioso do que o objetivo final. É essa ideia que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Bom, vamos lá. Primeira parte, o sonho de um pastor. A gente está falando aqui da jornada do Santiago. E olha, tudo começa de um jeito que parece até simples demais. Pensa só, um jovem pastor tem um sonho que se repete, sobre um tesouro, e ele decide largar tudo, arriscar tudo para ir atrás desse sonho. E que caminho, hein? A jornada física do Santiago é longa, é difícil. Ele toma uma decisão super corajosa, vende o rebanho dele e sai lá da Espanha, da Andaluzia, rumo à África. Chegando lá ele é roubado, fica sozinho, mas ele não desiste. Ele se reergue, começa a trabalhar numa loja de cristais, junta dinheiro, junta coragem para encarar a etapa final, atravessar aquele deserto imenso até o Egito. É uma jornada realmente épica, movida só pela fé naquele sonho. E é aí que vem a grande virada da história, a ironia que na verdade define a mensagem do livro todo. Depois de cruzar continentes, o Santiago descobre que o tal tesouro, o tesouro material pelo menos, estava enterrado o tempo todo lá na Espanha. Exatamente no lugar onde ele começou, debaixo da árvore onde ele teve o primeiro sonho. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Será que a viagem inteira foi em vão? Então, a resposta para essa pergunta é justamente o coração filosófico do livro. E é o que a gente vai ver agora na segunda parte, a lenda pessoal. É nesse ponto que a história deixa de ser só uma aventura e vira uma parábola, uma lição de vida. Mas afinal, o que é essa tal de lenda pessoal? Bom, o livro define como o propósito único de cada um de nós. Sabe aquele chamado interior? Aquele desejo mais puro que a gente sente com muita força quando é mais jovem? É isso. É aquilo que a gente quer ser antes que o mundo, as obrigações e os medos da vida adulta comecem a interferir e a silenciar essa voz. E a visão do Paulo Coelho sobre como a gente perde isso é fascinante. A ideia é que ninguém nasce sem saber o que quer. Pelo contrário, essa clareza já vem com a gente. O problema são as forças externas, sabe? A opinião dos outros, as dificuldades, as expectativas da sociedade. É tudo isso que vai convencendo as pessoas a desistirem da sua missão. O livro é quase um chamado para a gente resistir a isso. Claro que seguir essa lenda pessoal não é um caminho fácil, né? E é isso que a gente vê na terceira parte, as lições do deserto. A jornada do Santiago é cheia de desafios internos, e o deserto vira o grande palco onde ele vai aprender duas das suas maiores lições, uma sobre o amor e outra sobre o medo. É através da personagem da Fátima que o livro mostra uma visão muito poderosa sobre o amor. Basicamente existem dois tipos. De um lado tem aquele amor que funciona como uma prisão, que exige que a pessoa fique, que pare a jornada, que usa o carinho como uma desculpa para impedir o outro de crescer. Mas do outro lado tem o amor que é apoio, aquele que encoraja a ir, que entende a necessidade da jornada e que espera, se tornando um porto seguro para a volta e não uma âncora que impede de partir. Isso leva a gente direto para o verdadeiro vilão da história. E o ponto central é este. Os maiores obstáculos que o Santiago enfrenta não são as coisas de fora. Não é o deserto perigoso, não são os ladrões, nem a guerra. Não. O principal inimigo que ele precisa vencer mora dentro da própria cabeça dele. É o medo. E o livro detalha esses medos de um jeito bem claro. São basicamente 3. Primeiro, o medo de perder aquilo que já se conquistou, mesmo que seja pouco. Depois, vem aquele medo que paralisa, de sair da zona de conforto, de largar o que é seguro e conhecido. E por fim, o medo de tentar e falhar. A grande ideia do livro é que muita gente desiste da sua lenda pessoal por causa desses 3 fantasmas aí. Bom, toda essa luta interna nos leva direto pro título do livro, né? Quarta parte, a verdadeira alquimia. Chegou a hora de entender o que significa alquimia nessa história, que na verdade é uma transformação que acontece por dentro. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente ouve a palavra alquimia, a primeira coisa que vem à mente é isso, né? Aquela busca antiga, meio mística, de transformar metais comuns, como o chumbo, em ouro.
Só que, no livro, a alquimia é uma grande metáfora para um processo bem mais profundo. Não se trata de transformar metal, e sim de transformar a alma. A verdadeira alquimia aqui é pegar o chumbo do medo e transformar no ouro da coragem. É pegar a escuridão da ignorância e transformar na luz da sabedoria. E como é que essa transformação acontece? Segundo o livro, é através do que ele chama de a linguagem do mundo. É aquela famosa ideia de que o universo conspira a nosso favor, sabe? Mas, atenção, não é uma coisa passiva. Essa conspiração aparece em forma de sinais, de intuição, coisas que só podem ser entendidas por quem está em movimento, por quem está agindo para seguir a sua lenda pessoal. Agora, é importante a gente falar de uma coisa. Apesar do sucesso gigantesco, O Alquimista é um livro que gera muito debate. Então, vamos para a nossa quinta parte. Por que o livro divide opiniões? Vamos tentar entender por que ele provoca reações tão diferentes nas pessoas. O debate todo gira em torno disso aqui. De um lado, tem os críticos que dizem que a linguagem é simples demais, que a filosofia é meio óbvia. Mas, do outro lado, a defesa é que essa simplicidade é de propósito. A intenção não era escrever um romance super complexo, intelectual, e sim uma fábula espiritual, com uma mensagem que pudesse ser entendida por qualquer um, em qualquer lugar. Uma mensagem universal. Então, no final das contas, o que fica de tudo isso? A mensagem principal é um chamado para a ação. Não é um livro sobre sentar e esperar que os sonhos aconteçam num passe de mágica. Pelo contrário, é sobre ter a coragem de dar o primeiro passo e de confiar no processo. É uma história sobre ter fé, mas uma fé em movimento. E o livro termina deixando no ar uma pergunta, uma reflexão que fica ecoando na cabeça da gente muito tempo depois que a leitura acaba. É uma pergunta para a vida toda, na verdade. A pessoa ainda está ouvindo o próprio coração? Ou será que as vozes do mundo lá fora já a convenceram a desistir de quem ela realmente nasceu para ser?